Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 9 de março de 2023. A você sempre ligadinho aqui com a gente na tela da TV Evangelizar, você de todo o país. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do dia. O susto que tirou a tranquilidade de frequentadores de um shopping na Grande São Paulo. Um teto desabou, levando para os corredores os carros que estavam acima no estacionamento. O acidente ocorreu no mesmo local onde há 27 anos uma outra tragédia deixou mais de 40 mortos em Osasco, região metropolitana da capital. O Tribunal de Contas do Estado notificou hoje o metrô de São Paulo a apresentar documentos de vistoria, manutenção e plano de ação após a colisão entre trens da linha 15 prata do monotrilho, que ocorreu na quarta-feira de madrugada e que levou transtornos aos usuários do sistema. A Receita Federal libera programa para declaração do Imposto de Renda 2023, tudo antecipado para facilitar a vida de quem precisa acertar as contas com o leão. Na Semana da Mulher, o Pauta Aberta vai mostrar para você a força feminina na ciência. Hoje, apenas 31% dos cientistas no ambiente acadêmico são mulheres. E também o desafio de um professor universitário e mergulhador que quer bater o recorde de passar pelo menos 100 dias vivendo embaixo d'água. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta começou. A quarta-feira foi uma correria, desespero mesmo, num shopping de Osasco, na Grande São Paulo. É que o teto do shopping desabou e isso ocorreu quase 27 anos após uma tragédia ocorrida no mesmo local, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Veja as imagens que vamos colocar agora. Os carros caíram sobre a praça de alimentação do estabelecimento. Já havia uma preocupação ali, né? Algum funcionário apareceu ali, de repente os carros realmente vieram abaixo, não houve o registro de vítimas. A situação ocorreu no estacionamento, né, do Plaza Shopping, e isso ocorreu 27 anos depois do que ocorreu em 1996, né, quando houve uma explosão na praça de alimentação deste mesmo local e foram mais de 400 feridos, 42 mortos, né? Um episódio há 27 anos que gerou muita comoção nesse município. E agora, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura, naquela época, né, cassou o alvará de funcionamento do Osasco Plaza Shopping. Hoje, pela manhã, peritos da Polícia Técnico-Científica, agentes da Defesa Civil e engenheiros do CREA estiveram reunidos para uma vistoria no Osasco Plaza Shopping, né, para fazer uma avaliação dos danos nessa estrutura. O inquérito policial foi aberto no 5º Distrito de Osasco. O shopping, em nota oficial, afirmou que está prestando todo o suporte à perícia. O estabelecimento, neste momento, está interditado preventivamente. É a terceira vez que são graves, podemos dizer gravíssimos, né? Os problemas constatados na praça de alimentação do shopping em Osasco. Essa imagem é realmente impressionante, né? Antes dessa imagem, o que se via, olha, era um funcionário do shopping, né, levando ali uma estrutura maior, porque já havia uma goteira muito grande ali e as pessoas que circulavam pelo shopping estavam evitando aquele local justamente por conta dos vazamentos, né? De repente tudo veio abaixo, quer dizer, a estrutura inteira cedeu e os carros no estacionamento acima despencaram para o piso abaixo. Foi uma correria realmente, um grande susto. A informação que é muito positiva é que ainda bem, né, não houve feridos, não houve mortos depois deste ocorrido em Osasco, em São Paulo. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo notificou nesta quinta o metrô da capital a apresentar documentos de vistoria, manutenção e plano de ação. Isso ocorreu depois da colisão entre trens da linha 15 prata do monotrilho, que ocorreu na quarta-feira. A primeira batida ocorreu na madrugada de quarta, você vê aí as imagens, e chegou a paralisar a operação. A linha transporta 115 mil passageiros por dia.
40 ônibus emergenciais para fazer o transporte desses passageiros entre estações do metrô foram acionados, mas não foram suficientes para atender a demanda. A operação foi retomada parcialmente por volta das 11h30 da manhã apenas. O que ocorreu ontem pela manhã é que foram vários engarrafamentos, filas nas estações, porque realmente o transporte de emergência não deu conta do volume de pessoas que precisava se deslocar, se locomover pela região. O segundo acidente, ocorreu mais um, ocorreu hoje por volta das 4 da manhã, nesta quinta-feira, durante o trabalho justamente de remoção dos veículos. A operação voltou à normalidade às 6 horas da manhã desta quinta-feira. O programa da Receita Federal para a declaração do Imposto de Renda 2023 já está disponível aos contribuintes. Tudo antecipado para facilitar um pouquinho a vida de quem agora terá pela frente essa tarefa de encaminhar tantas informações, rendimentos, despesas médicas, escolares, nesse acerto de contas anual com o Leão. Será possível baixar o programa a partir de hoje na página da Receita Federal na internet, E ele seria disponibilizado aí no próximo dia 15 de março, dia em que começa o prazo para entrega das declarações, mas foi antecipado, A ideia é facilitar a vida do contribuinte, que assim terá mais tempo, para juntar e organizar a documentação necessária, Essa medida, também deve evitar possíveis congestionamentos, na página, nos sistemas digitais da Receita Federal, Porém, não será possível antecipar a entrega da declaração, Continua o mesmo prazo, que vai de 15 de março a 31 de maio, O contribuinte neste ano, terá uma facilidade, Poderá utilizar a declaração pré-preenchida para agilizar o envio do documento. Neste ano, a Receita estima receber cerca de 39 milhões de declarações. E esta é a Semana da Mulher, Foi aprovada hoje pela Câmara dos Deputados a proposta que garante pensão às crianças e adolescentes de mães que foram vítimas de feminicídio. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado. Apenas deputadas mulheres são as autoras deste projeto. O valor da pensão estabelecido na proposta é de um salário mínimo e deve ser pago até o menor completar 18 anos de idade. Para ter acesso ao benefício, a renda mensal per capita dos filhos ou dependentes menores de idade, órfãos, em razão do crime de feminicídio, deve ser igual ou menor do que 25% de um salário mínimo. E ainda falando sobre essa semana tão especial das mulheres, em comemoração ao Dia Internacional, o setor de projetos sociais da Associação Evangelizar é Preciso preparou uma tarde de atividades para as mulheres que estão no presídio aqui no Paraná. Acompanhe. Vai com Deus, Ele vai ajudar você. Uma tarde com músicas, danças e atividades para resgatar a autoestima e a autoconfiança de mulheres privadas da liberdade. Dessa mulher, mostrar para ela que ela também pode ser protagonista da sua própria história e mudar o seu futuro. Então a gente está trazendo uma mensagem de fé, de esperança, de união, de empatia, para que a gente também fortaleça essas relações aqui dentro, para que uma realmente incentive a outra a essa mudança. Segundo o Ministério da Justiça, o número de mulheres em situação de cárcere aumentou aproximadamente 675% entre 2000 e 2017, chegando a quase 38 mil detenções no país. Ações como essas mostram que, mesmo em situações difíceis, é possível encontrar acolhimento no ambiente de confinamento. A gente fez uma primeira atividade para que elas percebessem o quanto elas têm qualidades no espaço que elas estão, E o momento da roda, da dança circular, para que elas também se percebam, alimentem aquela espiritualidade, Percebam que a nossa vida é um movimento. A gente pretende, com esses movimentos, fazer com que as meninas se sintam importantes, pertencentes, A gente sabe que em algum momento a gente vai ter ressocialização, com elas, e a gente sabe quanto que é importante levar a luz, levar Deus, para essas pessoas.
Para a diretora da unidade prisional, atividades que desenvolvam e valorizam as mulheres são muito bem-vindas e conjugam com a proposta do Centro de Integração. Essa unidade ela é uma unidade de progressão, mas ela é uma unidade de regime fechado e a segurança é mínima. Então todas as mulheres aqui elas desenvolvem algum tipo de atividade, seja ela do trabalho, do estudo, uma atividade terapêutica. Então elas ainda estão no regime fechado com uma proposta totalmente diferenciada de tratamento penal. Para as detentas, um momento de sair da realidade que vivem e mostrar a importância da sororidade e do apoio mútuo entre as mulheres. Mostra que a gente, somos especiais para todo mundo, não fazem diferença das pessoas e isso muda muita coisa aqui pra gente aqui dentro. Mexe muito com a nossa autoestima, é um dia muito especial para todas nós. Momentos tão especiais, né? E uma oportunidade também importantíssima, né? Há tantas mulheres aí que estão no sistema prisional no Paraná, oportunidade oferecida aí pela Associação Evangelizar é Preciso. E ainda em plena Semana da Mulher, vamos falar agora um pouquinho da relação delas com a ciência. Hoje as mulheres representam apenas, né? Vamos mostrar assim, 31% daquelas que estão no ambiente acadêmico. E há muitos desafios aí, né? Desde preconceitos até as diferenças salariais e seguem ao acúmulo de jornadas. 40% dos alunos nas faculdades de ciências exatas são mulheres, mas nem todas seguem carreira. Segundo a Unesco, elas ocupam apenas 3 em cada 10 vagas no mercado de trabalho brasileiro. Além de ter um certo preconceito em relação às mulheres, eu digo que na academia, hoje, tem uma coisa muito velada, que são os grupos. Rosa Esther Rossini, geógrafa e pioneira em pesquisas sobre o direito feminino, aos 81 anos, defende que a divisão total de tarefas domésticas é o caminho para igualar as posições. Muito poucos homens dividiam e continuam dividindo as tarefas. Na virada da noite, quando tudo se acalmava na casa, é que a mulher ia sentar no computador e trabalhar. As mulheres fizeram descobertas que mudaram o rumo da ciência. Hipátia de Alexandria, por exemplo, no ano de 370 a.C., já mapeava os astros e suas movimentações. A polonesa Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física em 1903, por viabilizar o uso do raio-x. Muita gente não sabe, mas o Wi-Fi foi projetado por uma mulher, a austríaca Edith Lamarr, durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, um nome ganhou fama internacional recentemente, Jaqueline Góes de Jesus. Com apenas 32 anos, a biomédica coordenou o sequenciamento do genoma da Covid-19 no país. Todas essas mulheres são especiais porque conseguiram mérito científico, apesar de enfrentar descrença e preconceito. O CNPq vem adotando uma política de valorização do trabalho feminino. As mulheres, certamente, quando trabalham em ciência, elas incorporam, elas trazem uma característica que é diferente da que os homens têm, né? Elas têm uma visão, às vezes, mais abrangente da ciência que elas fazem num contexto mais social, mais geral, né? A professora do Instituto de Física da Universidade de Brasília diz que é preciso diversidade na ciência. Fazer uma ciência criativa, uma ciência de vanguarda. Você precisa dessa experiência variada e isso só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver mais mulheres, mais negros, mais pobres. Em 2005, foi criado o programa Mulher e Ciência, para estimular meninas a seguir a carreira científica. Mas pouco avanço ocorreu nesse período. Agora, com a chegada da engenheira Luciana Santos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
o movimento ganha um apoio de peso. Garantir a ascensão, né? É garantir a permanência e é garantir a valorização do papel das mulheres na ciência. No próximo bloco, a Rússia volta a retomar com força os bombardeios ao território ucraniano. Na última madrugada, pelo menos 10 regiões de leste a oeste de sul a norte do país viraram alvo dos ataques russos. Pelo menos 9 pessoas morreram. E ainda, um professor universitário e mergulhador quer bater o inusitado recorde de ficar por 100 dias vivendo debaixo d'água. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos de notícias internacionais agora. A Rússia retomou na madrugada desta quinta-feira os fortes ataques contra a Ucrânia. Foram registrados bombardeios em Kiev e outras grandes cidades como Kharkiv, Odessa e Lviv. Pelo menos 9 pessoas morreram. A tensão ficou ainda mais forte na Ucrânia nesta quinta-feira. A Rússia retomou os bombardeios em larga escala contra o país, com os ataques mais intensos em várias semanas. Houve inúmeras mortes e cortes de energia elétrica em várias províncias. Nem a capital escapou da investida militar russa. Autoridades relataram explosões nas zonas sul e oeste da cidade, que deixaram feridos. É difícil falar. Isso não faz sentido para mim em pleno século XXI. São selvagens com esses ataques. As pessoas vão trabalhar às 7 da manhã e isso acontece. Ninguém esperava. É preciso ser mais vigilante quando há um ataque aéreo e levar a situação a sério. Nas últimas semanas, os ataques foram menos intensos, mas na madrugada desta quinta-feira, as autoridades ucranianas anunciaram investidas russas em 10 regiões no leste, sul e oeste do país. Em Lviv, no oeste do país, um míssil atingiu um bairro residencial e matou pelo menos 5 pessoas. 3 mortes ocorreram em Kherson em bombardeios que atingiram um terminal de transporte público. O governo da região de Dnipro informou que um homem de 34 anos morreu e 2 pessoas ficaram feridas na cidade. Em contrapartida, o exército ucraniano afirmou que a defesa antiaérea derrubou 34 dos 81 mísseis lançados pelas tropas russas. Pela Copa do Brasil, 3 jogos movimentaram a noite de ontem. Confira. Em Balneário Camboriú, a festa foi do Bahia sobre os donos da casa. Apesar do entusiasmo da torcida do Camboriú, que encheu as arquibancadas do Estádio das Nações. Depois do erro de passe dos donos da casa e da boa roubada de bola, Biel chutou bonito e de longe marcou o único gol do jogo. Bahia 1, Camboriú 0. Bahia com passaporte carimbado para a terceira fase. Em Belém do Pará, deu Remo. Ícaro, de pênalti, fez 1-0. No segundo tempo, após bola cruzada da direita, Moisés marcou contra. O São Luís de Ijuí descontou no finzinho, também de pênalti com Negueba. Final no Pará, Remo 2, São Luís de Ijuí 1. Com a classificação, o time paraense garante também o prêmio, R$2.100.000 na conta. Em Minas, o juizão errou feio, hein? Marcou o pênalti do pisão de um jogador do Tombense no pé do próprio companheiro de time. Não tinha ninguém no retrô na jogada. Alexandro foi para a cobrança e garantiu a vitória. Tombense classificado 1, Retrô, que se despediu ontem do torneio, 0. Erro feio do árbitro, e o árbitro inclusive já foi suspenso, né, por decisão da CBF nesta quinta-feira. Outros 3 jogos movimentam a segunda fase da Copa do Brasil essa noite. Veja. Às 7 horas, no Estádio dos Aflitos, em Recife, o Náutico recebe o Vila Nova de Goiás. Em Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo encara o São Raimundo de Roraima, que na primeira fase tirou do torneio o Cuiabá, equipe da Série A do futebol brasileiro. Em Santos, na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano recebe o Iguatu do Ceará. Iguatu que eliminou na primeira fase o América de Natal. Jogo de hoje marcado para as 9h30 da noite. E apesar do favoritismo, o Santos que não demole, que Iguatu quer também a vitória para seguir na competição.
mais expectativa aí dos torcedores. Mudando de assunto, empresários e empreendedores do norte do Paraná estiveram reunidos em Londrina, primeiro encontro da Pastoral do Empreendedor do estado do Paraná. Um dos objetivos, promover o inventivo à vocação empreendedora. Londrina sediou o primeiro encontro estadual da Pastoral do Empreendedor. Durante um dia inteiro, empresários e empreendedores católicos da cidade e região estiveram reunidos para acompanhar palestras e rodas de conversas em que receberam orientações e instruções para alcançarem êxito e bênçãos no trabalho realizado. O empreendedor tem dentro de si a capacidade de criar, de ousar, de fazer. Deus deu ao empreendedor essa capacidade. E dentro de cada pessoa tem um empreendedor, porque nós somos criativos. A Pastoral do Empreendedor vem para despertar no empreendedor a sua capacidade, que às vezes fica adormecida, de empreender, de deixar legado, de gerar renda. E hoje no país o empreendedorismo está cada vez mais em alta. A gente se deu conta de que o empreendedor ele move o país. Quando se fala de Pastoral do Empreendedor, se pensa que é pastoral das empresas. O empreendimento, o CNPJ, ele é importante. É preciso levar a bênção, os valores da fé, da esperança e do amor até as empresas. Mas a pessoa do empreendedor, ela precisa ser cultivada como alguém que vive inspirado e inspirada no maior tempo que Jesus viveu sobre esta terra. Vamos lembrar que até os 30 anos, Jesus era um trabalhador na carpintaria de José. Jesus, o Filho de Deus, viveu 33 anos. 3 anos pregando. 3 horas sendo pregado na cruz. 3 anos pregando. E ele viveu 30 anos empreendendo, trabalhando, vendendo o seu trabalho, né? O encontro foi uma oportunidade para esclarecimentos e também incentivar a vocação empreendedora. É um dom, empreender é um dom de Deus e que o empreendedor pode fazer bem para a família dele, em primeiro lugar, mas depois para toda a sociedade. Todo mundo é beneficiado a partir do sim do empreendedor. E queremos levar aqui o empreendedor católico a uma profunda experiência com o espiritual, com Deus, para que ele volte para o seu empreendimento, para a sua casa, para a sua família, lá se reabasteça e depois devolva para a sociedade frutos e mais frutos. Criada em 2011 e atualmente presente em mais de 70 cidades brasileiras, a Pastoral do Empreendedor é uma ferramenta da Igreja Católica para acolhimento e apoio a empresários iniciantes e experientes. Muito importante essa iniciativa porque nos acaricia isso, saber que a gente consegue pensar em lucro, pensar em negócio, em empreendedorismo e conciliar isso com a Igreja Católica. Isso é sensacional. Como é importante a gente saber que temos alguém que quer cuidar de nós. A Igreja quer cuidar, ajudar a cuidar do empreendedor, que é um personagem tão importante na vida social. Olha só, essa história que eu vou trazer agora é incrível, gente. Um cientista americano quer bater o recorde vivendo 100 dias embaixo d'água. Ele já está num alojamento submerso a uma profundidade de 9 metros em Key Largo, na Flórida. O mergulhador da Marinha dos Estados Unidos e também doutor em engenharia biomédica, Joseph Dituri, tem 55 anos e se diz um apaixonado pelo fundo do mar. Joseph é especialista em mergulho saturado, ou seja, em grandes profundidades. Ele deu início a um dos principais desafios da sua carreira, passar 100 dias morando embaixo d'água na Flórida. Ele quer bater o recorde mundial de mais tempo morando embaixo d'água, conquistado em 2014 por 2 pesquisadores da Universidade do Tennessee, que passaram 73 dias no mesmo alojamento. Durante todo o período embaixo d'água, ele vai conduzir pesquisas sobre saúde, ambiente marinho e novas tecnologias, além de continuar a lecionar na universidade em aulas online. O projeto é uma oportunidade para pesquisar como a exposição de longo prazo à pressão aumentada embaixo d'água afeta o corpo humano. Os efeitos físicos e mentais de ficar por um período tão prolongado no ambiente subaquático vão ser monitorados por uma equipe médica formada por 10 profissionais que vão visitar o alojamento e submeter Joseph a uma bateria de exames.
Ele também vai ser avaliado periodicamente por psicólogos e psiquiatras, que vão documentar o impacto mental de passar tanto tempo confinado. Joseph pretende aprofundar estudos sobre o impacto benéfico do ambiente subaquático na longevidade e na prevenção de doenças associadas ao envelhecimento. O projeto também vai incluir testes de novas tecnologias, entre elas uma ferramenta de inteligência artificial para rastrear o corpo humano em busca de doenças e determinar se alguma medicação é necessária. O projeto tem um custo estimado de $250 mil, cerca de R$1.290.000, e é financiado com uma combinação de bolsas e patrocínios de diferentes entidades. O novo lar do pesquisador tem pouco mais de 9 metros quadrados, camas, chuveiro, vaso sanitário, cozinha, área de estar e área de trabalho. Ele conta que recebeu o apoio dos amigos, da mãe, das 3 filhas e da namorada. Joseph, apesar do confinamento na maior parte do tempo, pode sair do alojamento quando quiser, nadar e mergulhar, desde que se mantenha sempre completamente embaixo d'água. Projeto desafiador, né? Ousado aí desse professor universitário, pesquisador e também mergulhador. Mas apenas pelas expectativas que ele já mostra, né? Para tudo que vai desenvolver, ele vai tirar de letra aí os 100 dias submerso e de tantos desafios no fundo do mar. Pauta Aberta está se despedindo agora. Obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde para você. Temos um novo encontro marcado amanhã aqui na TV Evangelizar e eu espero você. Tchau, tchau.